Olá, então voltando à nossa aula de filosofia, a nossa proposta era que nós fizéssemos 4 aulas, né, nesse bimestre para entendermos as habilidades propostas, mas observando o conteúdo, né, como nós fizemos 2 aulas um pouco mais extensas, porque elas deveriam estar todas juntas, né, numa mesma aula para que nós entendêssemos aquela habilidade proposta, nós iremos fazer apenas mais essa aula. Então ficarão para esse bimestre apenas essas 3 aulas aí de filosofia para você ver as atividades que devem ser produzidas e registrá-las no seu caderno do aluno. Eu espero que você socialize com os colegas, que você procure as respostas, né? Porque esse momento é muito importante para você no segundo ano. É um momento em que nós vamos percebendo como é que a sociedade age, como é que a sociedade existe e como é que a sociedade às vezes nos impõe determinadas coisas e comportamentos que não são aí muito bons para nós. Então eu espero que você registre no seu caderno, para que depois a gente possa compor a sua nota do segundo bimestre e observe os filósofos que são apresentados a você, porque eles são muito importantes e muito ricos, né, no conhecimento que eles podem passar para nós e nos auxiliar no entendimento de alguns mistérios, de algumas dificuldades da vida. Então, boa aula para você e vamos lá, vamos compreender um pouco mais da filosofia. Nessa aula, o tema é condutas massificadas, alienação moral. Então, vamos tentar entender como é que as condutas massificadas nos conduzem a uma alienação moral. E as habilidades que serão trabalhadas nessa última aula são identificar processos sociais merecedores de crítica. Então, quais são aqueles processos sociais que merecem uma crítica, para nós percebermos se eles são bons ou são ruins para a sociedade como um todo, e refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e pelas demais pessoas e seres da natureza. Então, nós devemos perceber que nós temos, né, uma certa obrigatoriedade de pensar sobre nós mesmos, né, e temos que ter responsabilidade com as nossas condutas, porque as nossas condutas nos processos sociais, elas podem influenciar outras pessoas e outros seres da natureza. Então é sempre bom que a gente tenha essa percepção. Então, algumas questões são levantadas aí para que nós possamos começar essa reflexão. O que leva um número cada vez maior de pessoas a seguirem youtubers? Então por que as pessoas simplesmente começam a seguir os youtubers, né? E vão aí milhares, milhões de pessoas fazem todo esse movimento na internet, no YouTube. Eles são capazes de poder uniformizar os gostos e desejos e os costumes. Então, eles uniformizam os gostos, os desejos e os costumes. Será que é por isso? É porque nós temos os mesmos gostos, os mesmos desejos e os mesmos costumes que esses youtubers, por isso nós seguimos eles nas redes sociais? Quais são os valores mais popularizados pelos youtubers? Então, dentro do YouTube, dentro dos vídeos, da coleção de vídeos que nós temos na nossa playlist, né? Quais são os valores que nós estamos realmente cultivando desses youtubers? Eles estão nos passando alguma coisa boa? Nós estamos aprendendo alguma coisa? Ou é apenas para o entretenimento, para o divertimento, e nós não deixamos que isso nos afete? Ou isso nos afeta e quando nós percebemos, nós já estamos produzindo, comprando, fazendo e usando e gastando o nosso dinheiro em coisas que nós não deveríamos gastar ou fazendo coisas que nós não deveríamos fazer por simplesmente nos deixar influenciar por essas pessoas. Então essas são as reflexões que nós devemos fazer diante de todo esse movimento que está acontecendo hoje, né? Então pesquise e cite diferentes formadores de opinião ou influenciadores digitais, indicando os mais famosos em diferentes áreas, moda, comportamento, jogos, entre outros campos, e responda. Então pesquise, né, primeiro
esses formadores de opinião ou influenciadores digitais, como são conhecidos, e faça uma lista deles com relação à moda, né, ao comportamento, a jogos, né, ou qualquer outro campo que você queira. Então faça uma lista deles e veja quais são aí os mais famosos, né, quais são aqueles que estão aí, né, numa situação mais favorável dentro do YouTube ou dentro das redes sociais. Então, socialize isso com seus colegas, né, de classe nas redes sociais, aí no WhatsApp. Socialize as respostas, procure, né, criar uma opinião mais geral, uma visão mais geral dessa situação dos YouTubers ou dos influenciadores digitais. Depois, responda essa questão aí no seu caderno. Quais qualificações os credenciam para serem reconhecidos como influenciadores digitais ou formadores de opinião? Então, o que é que essas pessoas têm que as qualifica? Elas têm uma formação universitária, elas têm um conhecimento muito grande, elas têm um curso técnico. O que é que faz com que elas possam ser capazes de dizer uma verdade e essa verdade seja capaz de influenciar as outras pessoas de maneira boa e positiva? Elas têm um conhecimento muito grande acerca daquilo que elas falam, elas têm um estudo. O que é que credencia essas pessoas para que elas possam ser reconhecidas como influenciadores digitais ou formadores de opinião? Então, faça essa reflexão aí no seu caderno de filosofia, deixe aí anotado. Depois você tem aqui, né, dois momentos aqui, né, um site e um vídeo que você deve ver, que são bem interessantes. Eu já vi, né, o site é bem interessante, traz aí 2 vídeos, 2 momentos bem interessantes que vai te ajudar a entender um pouco esse contexto. E a partir da visão, né, desses 2 momentos aqui, você tem o link aqui embaixo, né, na página, no caderno do aluno, que você pode acessar. Então, se você colocar o celular aí, você vai acessar, né, o site direto. Se você não quiser, não tiver condições, você pode acessar pelo computador, pelo link lá embaixo. Então, as redes sociais podem ser reveladoras da condição do indivíduo no mundo contemporâneo. Então, num destes vídeos aqui, né, você vai ter uma visão bem clara disso, principalmente para responder essa questão aqui de cima. A qualificação desses indivíduos como influencers, né, ou como influenciadores digitais ou formadores de opinião ou youtubers. Então você vai ter uma visão mais clara, né, desses indivíduos aí, de como esse processo acontece. Então não deixe de ver essas 2 reportagens aqui, esses 2 momentos, para que você possa realmente se inteirar e responder essa questão aqui de uma maneira mais completa. Então as redes sociais podem ser reveladoras da condição do indivíduo no mundo contemporâneo? Então, como isso se dá? De que maneira ela pode ser reveladora dessa situação do indivíduo? Então procure ver essas 2 reportagens para você concluir essa resposta aí no seu caderno do aluno. Depois pesquise o que é indústria cultural, o que é alienação moral. Então, eu já fiz aqui uma pequena pesquisa, né, para que a gente possa entender o que é indústria cultural, né? O termo indústria cultural foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Marx Horkheimer, apresentado no capítulo A Indústria Cultural, Iluminação como Engano em Massa, do livro Dialética do Esclarecimento, em que propuseram que a cultura popular é semelhante a uma fábrica que produz bens culturais padronizados, filmes, programas de rádio, revistas, etc., usados para manipular a passiva sociedade de massa. Então, para esses 2 pensadores, Adorno e Horkheimer, a cultura de massa ou a indústria cultural, ela é usada para manipular a sociedade de forma passiva, né? Para os autores, o consumo dos prazeres fáceis da cultura popular, disponibilizados pelos meios de comunicação de massa, torna as pessoas dóceis, por mais difíceis que sejam suas circunstâncias econômicas. Então o sujeito está numa situação econômica ruim,
numa situação desfavorável na vida, mas o produto da indústria cultural, né, aquela música que justamente fala daquele momento e enternece o coração do indivíduo, a mente dele entorpece realmente os pensamentos mais radicais dele, os pensamentos mais racionais da situação dele, e ele passa então a se deixar levar por uma utopia, achando que todos estão na mesma situação que ele. Então, ao ouvir aquela canção, ou ler aquela poesia, ou ver aquele quadro, ou participar daquele show, a pessoa passa a perceber que todos estão naquela situação que ele, então ele se torna mais dócil e passa a aceitar aquela situação como uma realidade que é necessária para ele. Então isso é perigoso dentro da indústria cultural. Ainda para a dor de Joy Kramer, o perigo inerente à indústria cultural é o cultivo de falsas necessidades psicológicas, que só podem ser atendidas e satisfeitas pelos produtos do capitalismo. Assim, eles perceberam especialmente a cultura produzida em massa como perigosa para a sobrevivência das artes, mais difíceis de serem produzidas do ponto de vista técnico e intelectual. De acordo com os pensadores, a indústria cultural não introduz as massas nas áreas de que eram antes excluídas, mas serve, ao contrário, nas condições sociais existentes, justamente para a decadência da cultura e para o progresso da incoerência bárbara. Então veja bem, em nossa região, se nós pararmos para pensar a nossa cidade, nós temos um teatro, né? Nós temos um festival de teatro e nós temos um show de música sertaneja junto com uma exposição agropecuária. Então a nossa cidade fica dividida, né, em duas instâncias, a instância daqueles que vão ao teatro, a instância daqueles que vão ao recinto ver o show, né, de animais e ver as músicas sertanejas. Então veja que há aí duas polaridades completamente diferentes. Então é o que eles falam aí. A indústria cultural, ela não introduz o indivíduo naquele mundo, no modo de vida, né, daquelas pessoas abastadas. Pelo contrário, ela faz com que a pessoa continue a viver na decadência da sua cultura e ache aquilo como algo natural, algo que é real para ela, algo que é possível para ela. Então vamos ver o que é alienação moral. Alienação moral é preocupar-se de maneira distorcida com o outro. Não é ignorá-lo, visto que é impossível, pois ele nos mostra em si como somos, mas traduzi-lo de uma forma que não permite essa revelação. No processo de alienação moral, uma pessoa trata as demais sem reflexão, que permita o questionamento sobre diferenças, semelhança, justiça, igualdade, sem repensar em si mesmo. Então, sujeito a produzir a alienação moral do outro, ele faz com que o outro não possa se expressar, não permite ao outro se expressar, não permite ao outro refletir sobre a realidade, sobre aquilo que seria melhor para ele dentro da sociedade. Ele deve permanecer naquela condição distorcida que beneficia o outro. Então, sobre isso, Sartre, né, o filósofo Sartre, afirmou que não podemos viver com morais alienantes fora da história. A ética deve ser entendida como ação no mundo, sob o contingenciamento da história. História e ética se confundem. Então, ao acontecer, né, no contingenciamento da história, no acontecimento da história, né, a ética também acontece. A alienação moral procura fazer que a ação do passado seja repetida no presente. O que é bom é a cópia do que foi bom. Então, se isso é bom, é porque isso foi bom no passado, isso é bom e deve continuar sendo bom. Então o sujeito vai ignorando as transformações que a história de cada um e das sociedades imputa a todos. Não podemos dizer sem pensar que o que era errado há 100 anos continuará sendo errado, que não deve haver mudanças. Então esse pensamento de Sartre nos ajuda a entender que nós devemos estar abertos às mudanças e devemos não nos deixar alienar moralmente. Devemos fugir de toda e qualquer situação alienante que não permite a nossa reflexão. Então, com a intenção de ampliar a reflexão sobre o tema, sugerimos a leitura ainda desse trecho aí abaixo. Vamos ler esse trecho para nós entendermos melhor essa situação aí alienante do indivíduo.
Breves considerações sobre a padronização dos indivíduos na sociedade contemporânea. Então, a sociedade é referencial na construção dos indivíduos. Os papéis a serem desempenhados ganham outros sentidos e significados com a ampla presença da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa. É fundamental para entender a nossa trajetória de vida a forma como nos relacionamos com os produtos da indústria cultural e com os meios de comunicação de massa, tendo em vista os riscos de banalizar a nossa existência e as experiências dos outros. Segundo a dor de Horkheimer, na dialética do esclarecimento, o indivíduo é ilusório na sociedade de massa. Isso porque a padronização dos modos de produção, em que há um padrão para produzir uma camiseta ou uma caneta esferográfica, pode ser verificada nos corpos e gestos, ou seja, se tenta padronizar também as pessoas com seus corpos, com seus gestos, fazendo com que elas se vistam de uma mesma maneira, tenham o mesmo movimento, façam os mesmos gestos e vivam da mesma forma. De forma que um corte de cabelo ou uma forma de cruzar as pernas, vistas em uma cena, se reproduz em série e cada indivíduo ou item de série toma o gesto ou corte da moda como se fosse natural. Isso acontece muito aí, nesse momento da sociedade em que nós nos deixamos influenciar, principalmente pelas séries de televisão da Netflix, Nós vemos aí essas séries de televisão, essas maratonas de vídeo e de repente o indivíduo está se colocando e se fazendo como aquele personagem que está lá, que não sabe ele ou não entende ele, que a pessoa que interpreta aquele personagem, aquela figura lá no filme ou na série, não tem nada a ver com aquilo, é apenas um ator atuando. Então, nós não conseguimos fazer esse distanciamento, essa reflexão para entender, nós nos deixamos alienar por esses comportamentos e passamos a reproduzi-los. Como mencionado na dialética do esclarecimento, são como as fechaduras de Halley, que só por frações de milímetros se distinguem uma das outras. Nesse sentido, os indivíduos deixam de ser indivíduos e passam a manifestar uma tendência. Contudo, a padronização dos indivíduos não pode ser resumida à adesão a uma moda, mas essa adesão pode nos levar a considerar a padronização de gostos, pensamentos, atitudes, enfim, a condutas massificadas. Então, às vezes, essas séries de televisão ou esses filmes são produzidos com esse intuito, fazer com que nós passemos a adotar a partir da visão daquilo ali, da disseminação daquela cultura de massa, um gosto, um pensamento, uma atitude. Então é preciso prestar atenção ao poder que a indústria cultural tem sobre a nossa mente de nos alienar. Por isso é fundamental procurar entender e refletir sobre os impactos que a exposição aos produtos da indústria cultural e aos meios de comunicação em massa podem causar nos indivíduos e na sociedade em que vivemos. Então devemos sempre estar aí atentos a essa questão da cultura de massa, tomar cuidado com aquilo que é colocado, com aquilo que é imposto, com aquilo que é disseminado de uma forma muito grande no rádio, na televisão, nos meios computacionais, nas redes sociais. É preciso às vezes pensar e refletir um pouco nisso. Será que isso é tão bom assim? Ou será que isso é mais um produto da indústria cultural e visa simplesmente alienar o povo num sentido de produzir um gosto, um modismo, algo que vai vender depois mais um produto que nós não temos nenhuma necessidade dele. Então, a partir da leitura sobre o tema, realizada com a indicação do seu professor, elabore por escrito a sua compreensão, expressando os conceitos de indústria cultural e alienação moral. Então eu quero que você faça uma reflexão, como nós falamos o tempo todo da palavra reflexão, eu quero que agora você faça a sua reflexão do que é que você entendeu, do que a indústria cultural, do que a alienação moral é capaz de fazer com o sujeito moderno, com você, com aqueles que vivem com você, com a sociedade na qual você vive. Então procure se afastar um pouco da realidade, observar o mundo um pouco mais de cima, observar o mundo um pouco mais de cima, para você poder perceber você mesmo no mundo, o que é que a indústria cultural está fazendo com você, como ela está te alienando e como ela está alienando os que estão à sua volta ou a sociedade na qual você vive. Então faça uma reflexão no seu caderno de filosofia, para que depois a gente possa
compor a sua nota do bimestre. Então, quanto precisamos mudar para entender os padrões de beleza ditados pelas mídias sociais? Registre por meio de relatos, fotos e ou filmagens quais são os padrões de beleza para homens e mulheres, o tempo e os recursos que as pessoas disponibilizam para buscar atingi-los e, ao fim, conclua sobre os aspectos positivos e negativos desta busca pela perfeição física. Então aí você é chamado a perceber um pouco a chamada indústria da moda, né? Os padrões de beleza que são ditados aí pela estética, né? Que visa aí simplesmente produzir um indivíduo belo, né? Principalmente a maquiagem hoje está muito avançada nesse sentido. Existe uma verdadeira máscara de beleza que é colocada sobre o rosto, né? Daquele que quer se parecer um pouco mais agradável, né? E ele se acaba se transformando de uma pessoa em outra. Então procure registrar aí também, né, mais essa situação. Quanto precisamos mudar para atender aos padrões de beleza ditados pelas mídias sociais? Então veja aí o que é necessário, faça também essa reflexão no seu caderno de filosofia, para que nós possamos então encerrar esse bimestre aí dentro das nossas atividades, né? Depois serão passadas para você aí as avaliações, né? E um modo de como nós iremos observar todas essas atividades que você deve fazer, deve registrar aí no seu caderno de filosofia nesse bimestre. Então, boa reflexão para você, espero que você tenha entendido bem, né, essa questão aí dos processos sociais merecedores de crítica, quais são eles que nós, né, devemos criticar, porque existem muitos processos sociais acontecendo em nossa sociedade que são processos alienantes, que visam alienar o indivíduo e tirar dele a liberdade reflexiva. Existem aí, né, muitas condições em que nós devemos pensar e ter responsabilidade sobre nós mesmos e sobre aquilo que nós disseminamos para os outros, principalmente nas nossas redes sociais. Eu sempre falo disso, né? Existem coisas que a gente não precisa curtir, a gente não precisa, né, aí estar compartilhando, porque essas coisas às vezes vão alienar, às vezes nós entendemos de uma maneira, mas o indivíduo que vai ver aquilo entende de outra maneira. Então nós precisamos nos policiar quanto a isso, porque nós temos que ter responsabilidade sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas e os seres da natureza. Então que nós possamos, né, ter aí uma visão um pouco melhor de todo esse processo aí da indústria cultural e de todo esse processo da alienação que acontece naturalmente na sociedade. Então, boa reflexão para você, que você possa fazer os registros aí no seu caderno de filosofia e até a próxima.